Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Livro de Daniel, capítulo 3. A partir do versículo 1. Amém? A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, levando-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Nós conhecemos a história. Nós bem sabemos que o rei Nabucodonosor, ele estava impulsionado ali pelas suas conquistas. Ele, diante da glória da Babilônia, ele decide que ele faria uma estátua de ouro e todas as pessoas que ali estivessem teriam de reverenciá-la. E qualquer que não se prostrasse, como nós lemos aqui na palavra, e o adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. O versículo 5 e o versículo 6 diz isso, como nós acabamos de ler. Esse era o aviso, irmãos, para todo aquele que desobedecesse, a qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do fogo de forno ardente. Mas Deus, ele nunca nos deixa sozinho, irmãos. Ele sempre está conosco. E há um versículo que eu não canso de mencionar, irmãos. Eu sempre digo aqui diante dos irmãos, que está lá em Mateus 28:20, quando diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E continuando aqui a leitura, versículo 7, portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de fole, e toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abisnego. Estes homens, ó rei,
Não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então o rei Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor, e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servires meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da gaita, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, para vos provardes e prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. E ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então o rei Nabucodonosor se encheu de furor e mudou seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. E falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o fogo de sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Diante disso, eu já podia me sentar e não precisava dizer mais nada, irmãos, a respeito dessa palavra, irmãos. O Senhor, Ele podia simplesmente ter apagado o fogo da fornalha com eles lá dentro, ou o Senhor podia ter deixado eles lá o tempo que quisesse, para provar que nada aconteceria, mas Ele não fez isso, irmãos. Ele preferiu estar lá, estar junto com aqueles que serviam e que colocaram, que firmaram no seu coração que eles obedeceriam a Deus, independente da ordem que eles recebessem, mas eles honrariam o Deus a quem eles serviam. E o Senhor, Ele faz isso, irmãos. Ele não somente nos livra das situações, mas Ele está lá conosco, sempre em meio às situações.
Por isso eu e você não podemos nos esquecer, irmãos. Isso aqui não é uma fábula, não é uma história inventada. Isso é a palavra do Senhor Jesus. Essa palavra é real, ela é verdadeira. Nós somos testemunhas da glória do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, e nós sabemos de onde nós saímos, nós sabemos tudo que o Senhor Jesus fez através das nossas vidas. E nós falamos com autoridade. Nós falamos porque nós sabemos em quem nós temos crido, que essa palavra ela é real e ela é verdadeira. E é por isso que nela nós cremos, irmãos. Por isso, diante das situações das nossas vidas, irmãos, mantenha-se na posição de servo. Posição de servo que obedece, que respeita a palavra do Senhor, que faz aquilo não que o homem manda que nós façamos, mas faz aquilo que o Senhor diz para que nós venhamos fazer, porque é nessa palavra que nós confiamos e é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diante de qualquer situação, irmãos, não ouça a sua dor, não ouça a sua dúvida. Lembre-se do grande eu sou, do Deus poderoso, irmãos. Lembre-se, como diz lá em Números 23, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, falaria e não o confirmaria? Aquilo que o Senhor disse está testamentado, irmãos. Pelo sangue de Jesus vertido lá na cruz do Calvário. E é isso, irmãos, que nos basta para mim e para você. O Senhor Jesus confirmou aqui o que ele disse lá no livro de Mateus. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E o Deus, irmãos, que esteve com esses jovens, dentro da fornalha de fogo ardente, que foi aquecida 7 vezes mais, que simplesmente aqueles homens que se aproximaram para levarem os servos do Senhor diante daquela fornalha. O versículo 27 disse, irmãos, que aqueles homens saíram de lá e não tinha sequer nem cheiro de fumaça sobre eles. E a gente passa assim tão pertinho, já está todo fedorento. E aqueles que estiveram lá diante do fogo, irmãos, além de não sofrer nenhum dano, ainda nem o cheiro daquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que o inimigo prepara para nós, o Senhor nos livra. Nada, irmãos, nada daquilo que o inimigo prepara para mim e para a sua vida tem valor. Porque a última palavra, ela vem do Senhor Jesus, e Ele quem guarda a minha e a sua vida. Ele que nos livra do mal todos os dias, em todas as circunstâncias, irmãos. O Senhor, Ele não desampara, irmãos. Aqueles que nele dependem inteiramente, aqueles que confiam no seu grande amor, Ele, o Senhor, guarda, Ele mostra as suas maravilhas, irmãos. Ele mostra as suas maravilhas. Aquele que confia no seu amor, aquele que depende do Senhor Jesus. Se não havia, irmãos, nem sequer cheiro de fumaça sobre aqueles moços. O que o Senhor Jesus já fez por mim e por você, irmãos? O que o Senhor Jesus, quantos livramentos nós já tivemos, irmãos? Eu posso lembrar inúmeros aqui. Posso lembrar da missionária Márcia, quando caiu lá no quintal e teve quase o seu osso exposto. E ela e o pastor oraram, e ela nem de médico precisou. Eu lembro da diaconisa Janice, quando orou pela sua família, quando aquele homem tentou invadir a casa dos pais dela. E nada aconteceu, porque o Senhor livrou. Eu lembro do pastor Eduardo, quando caminhava pela rua, e aquela tamanha árvore, digamos assim, aquele pau gigantesco, caiu depois que ele passou, irmãos. Não teve dano algum. Eu lembro da Fernandinha, lá naquela rua, sendo livrada pelo Senhor Jesus. Eu lembro de inúmeros testemunhos da minha vida. Quantas coisas o Senhor Jesus fez por mim e por você, irmãos. Nós deitamos, nós acordamos, nós sentimos paz.
Porque o príncipe da paz, ele cuida da minha e da sua vida todos os dias, em todos os instantes, irmãos. Nós não caminhamos sós, irmãos. Você não está só quando você está lá na sua casa fazendo trabalho doméstico. Nós não estamos sós quando nós estamos lá no nosso trabalho. Quando eu estou lá na minha sala de aula com os meus alunos. Quando o pastor está lá dirigindo o seu carro. Quando o pastor Eduardo está lá dentro daquele hospital. A cada um de nós, irmãos, ele guarda. Todos os dias, em todo instante. Ele não nos deixa nunca, irmãos. Nunca. O Marcinho com aquela loja aberta, escancarada. O inimigo podia cirandar, mandar um assaltante. Mas o Senhor guarda. O Senhor está lá, o Senhor livra. O Senhor cuida de nós, irmãos. E aqueles moços, eles perceberam uma coisa fundamental, irmãos. Eles perceberam que eles estavam sendo levados para um lugar de adoração que pertence somente ao verdadeiro Deus, ao Senhor Jesus. E eles decidiram firmemente não se curvar a outro Deus, irmãos. Nós somos a todo tempo submetidos, influenciados para nos desviar da adoração ao nosso Deus. Tudo, irmãos. Não é se prostrar diante de uma imagem, não. Tudo que tira o foco da adoração, tudo que nos rouba da presença do Senhor, precisa ser negado. Tudo, irmãos. Tudo aquilo que nos tira do foco da adoração, nós temos que lançar fora. Porque a adoração é o nosso Deus. É isso que Ele deseja de mim e de você. Chegou a hora e a hora é essa. Que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em todo instante, meu amor. Não é, irmãos, em qualquer situação, nós temos que lembrar. O Deus a quem nós servimos, Ele é fiel e Ele tem estado conosco. Não importa qual seja a fornalha que nós tenhamos que passar. Muitas vezes a gente está lá na fornalha da ansiedade, que é excesso de futuro, irmãos. As pessoas morrem de depressão hoje, por quê? Por que existe tanta depressão? Porque as pessoas se preocupam com o futuro, com aquilo que não podem resolver. E a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. A gente pode estar, aleluias, na fornalha da enfermidade, irmãos. Mas ainda assim, eu vou adorar o Senhor. Eu não vou me prostrar. Eu posso estar lá na fornalha que representa os problemas que vêm cercar as nossas vidas. Mas eu vou lembrar que o meu Deus nunca me desampara. Por isso, vigie, irmãos. Cuide, se atente. Não se curve diante das situações. Deus é fiel, irmãos. Fiel, irmãos. Aquele que nos prometeu, Ele é fiel. E a fidelidade do Senhor, ela não falha. O Senhor diz na sua palavra que ainda que nós sejamos infiéis. E como nós falhamos, né, irmãos? Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. A fidelidade do Senhor Jesus, ela cerca a minha e a sua vida. Em todos os momentos. A gente nem imagina, irmãos. Se o Senhor hoje, agora, Ele abrisse aqui, ó, nessa parede, por uma fração de segundos, quais foram os livramentos que Ele deu para mim e para você? Nós estaríamos aqui, ó, não sentados, mas de joelhos, agradecendo ao Todo-Poderoso por tudo aquilo que Ele tem feito para nós, irmãos. Com toda certeza, irmãos. Salmos 34, o verso 19 diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Sabe que o Senhor Jesus, Ele diz aqui, irmãos, nessa palavra, o que a gente aprende aqui? E eram jovens, irmãos, jovens. A Bíblia não descreve a idade deles, mas eles eram jovens. E a palavra do Senhor diz aqui para nós, para que nós venhamos nos lembrar, irmãos. Lá, quando os israelitas estavam lá no meio do deserto, o Senhor não os livrou de passar pelo deserto, mas o Senhor os livrou no deserto.
O Senhor, irmãos, ele não livrou Daniel lá da cova dos leões. Ele teve que passar. Mas o Senhor o livrou na cova dos leões. O Senhor Jesus, ele não livrou Paulo e Silas de estarem dentro daquela prisão. Mas ele livrou Paulo e Silas na prisão. Porque é necessário, irmãos. Situações são necessárias. Uma coisa é você conhecer Deus de ouvir falar. Outra coisa é você conhecer Deus de caminhar com Ele, irmãos. Essa é a diferença do cristão, irmãos. Por que as pessoas acham que nós somos um bando de loucos? Porque a gente não se curva diante das situações. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós conhecemos o caráter do Deus a quem nós servimos. Nós não somos aqui, como disse o diácono Márcio, nós não estamos aqui como marionetes, nós não estamos aqui como robôs, ninguém fez lavagem na nossa cabeça, nós estamos aqui porque nós conhecemos Deus. Nós conhecemos Deus não porque alguém nos contou, nós conhecemos Deus porque nós caminhamos com Ele. Nós sabemos, sim, quem nós temos crido. Nós conhecemos a grandeza do Deus a quem nós servimos, o caráter, a soberania, a majestade do Deus Todo-Poderoso. Nós o conhecemos. Paulo disse lá em Romanos, irmãos, 5, versículo 3, a partir diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência é a experiência. E a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, irmãos. A grande lição que a gente aprende com esses 3 jovens aqui é que eles confiaram as suas vidas a Deus e eles não se preocuparam com as consequências, nem diante de uma fornalha, irmãos. Será que hoje, se alguém viesse diante de nós e falasse, ou você nega Jesus, ou você entra nessa fornalha de fogo, nós entraríamos, irmãos? O nosso nível de confiança no Deus a quem nós servimos. Nós temos que confiar, irmãos. Nós temos que confiar, irmãos. 1 Pedro, eu vou ler rapidinho, o versículo 5. Eu vou ler desde o começo, irmãos, só para não fugir do contexto. Bendito seja o Deus, desde o versículo 3. 1 Pedro 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de uma nova viva e esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para que uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, irmãos, é sobre algo que pode nos exultar, nos alegrar. Ele está dizendo aqui sobre a nossa salvação, irmãos. E isso produz em nós um peso de alegria. Saber da nossa salvação, do nosso tempo eterno com o Senhor Jesus, isso nos traz regozijo, isso nos traz alegria. E ele continua falando aqui que nós teremos tristeza. Isso faz parte, irmãos, da nossa vida terrena. Mas ele diz ainda que a nossa fé, que é mais valiosa do que ouro, ela mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo. Quanto mais o ouro for passado no fogo, mais purificado
ele nos torna, ele compara a nossa fé, irmãos, com isso. E diz que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. Se o ouro, quanto mais passar diante do fogo, é purificado, assim é a nossa fé, irmãos. Quanto mais situações de fogo venhamos passar, mais purificada vai ser a nossa fé. Mais fortalecida vai ser a nossa fé. E esses meninos, irmãos, mesmo sendo ameaçados, eles não negaram a sua fé. Eles não negociaram seus valores. Valores cristãos, irmãos, não se negocia. Palavra do Senhor é inegociável. Seja o seu falar, se ensina ou não, o que passar disso é de procedência maligna, irmãos. Eles não negociaram seus valores. Fica sabendo, ó rei, que o nosso Deus vai nos livrar. E se não nos livrar, ainda assim a gente não se dobra diante de coisa alguma. A gente só dobra os nossos joelhos diante da presença do Rei da Glória, irmãos. Guarda isso no seu coração. Só se curve, só se dobre diante da presença do Senhor. Não se dobre a dificuldade, não se dobre a conversas do mundo, não se dobre a situações, se dobre somente na presença do Senhor Jesus. Porque quando a gente sai do fogo, irmãos, quando a gente passa por essa situação, a gente entende que esse fogo não teve poder algum sobre a nossa vida. E sim sobre aquela situação que muitas vezes nos amarra, muitas vezes nos aprisiona, porque a gente se acovarda. E a gente não pode duvidar. Porque Tiago diz lá, no livro de Tiago, que aquele que duvida, ele é semelhante à onda que é levada de um lado para o outro. Então, não duvide, irmãos. Quando a gente acha que não vai acontecer, quando a gente ficar com medo, a gente não está duvidando das nossas forças, porque nós não fazemos, nós bem sabemos disso. Quando a dúvida sobe ao nosso coração, a gente está duvidando do caráter de Deus. E o caráter de Deus é irrepreensível, irmãos. Nós bem conhecemos, irmãos. Quando nós ouvimos esses meninos, nós compreendemos, irmãos, e a gente entende que lá no versículo, rapidinho, que as horas já estão se passando, só para frisar, irmãos. Muitas vezes a gente lê a palavra e não se atenta nela. O versículo 25 diz assim: respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há lesão neles. Se aqueles meninos estão ali com o Senhor passeando, eu imagino, irmãos, aquele negócio quente, quente, quente. E eles simplesmente estão passeando. Sabe o que significa isso, irmãos? É confiança. Sabe o que significa isso? Eles sabiam desfrutar da presença de Deus. E às vezes a gente está na igreja, irmãos, e a gente ainda não aprendeu a desfrutar da presença de Deus. Às vezes a gente senta aqui e senta no automático, irmãos. Nós estamos na presença do Rei Todo-Poderoso, irmãos. Guarda no seu coração, aproveite, desfrute da presença do Senhor Jesus, que está conosco todos os dias, que possamos, como esses meninos, irmãos, entender que diante das provações, o Senhor nunca se ausenta. E é diante da provação, irmãos, que nós temos que aproveitar e desfrutar da presença do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Ele fortaleça o meu e o seu coração, e que nós venhamos a cada dia aprender a desfrutar da presença do Senhor Jesus. E guarda no seu coração: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Essas palavras não são minhas, irmãos. Essas são as palavras do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus.